Então, Enzo, nessa aula a gente vai ver sobre alguns assuntos, né? Importantes também de serem relembrados, né? E que são importantes, né? Para a prova. E que você já pode ter esquecido, né? Então, por isso a gente vai ver eles. O primeiro deles é notação científica, né? E a gente vai ver como transformar e fazer cálculos com a notação científica. Ó, a notação científica é uma forma de escrever números usando potência de 10. Ou seja, números, qualquer número, usando potência de 10. Potência de 10. Vamos lá. É utilizado para reduzir a escrita de números que apresentam muitos algarismos. Números muito pequenos ou muito grandes são frequentemente encontrados nas ciências em geral e escrever em notação científica para facilitar a comparações e cálculos. O número em notação científica apresenta o seguinte formato, como esse aqui, ó, n, número, né, igual a 10 elevado a alguma coisa, 10 elevado a alguma coisa. Opa! Ou seja, n é um número real, né? Igual ou maior que 1 e menor que 10. Ou seja, a gente sabe que vai ter que ser igual a 1 ou maior que 1, né? E tem que ser menor que 10. E tem que ser também um número inteiro. Inteiro. Exemplos. Aqui tá assim, ó. 6, unidade, centena, dezena, tá. 6.590.000.000. Aí tá esse número aqui, né? O que a gente vai fazer? A gente vai colocar a vírgula aqui, né? Entre o 9 e o 0. Vai ficar 6,59 vezes 10 elevado a quantos números que vem depois da vírgula. A gente vai contar. Vem 15 números depois da vírgula. Deixa eu puxar o zoom aqui pra ver, pra gente contar. Aqui, ó. Mostrar que vem 15. Ó, aí a vírgula fica aqui, ó. Aí vem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Aqui, ó. Vem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Depois essa aqui. Então, por isso vai ficar 10 elevado a 15. Opa! 10 elevado a 15. Ó, a letra B é o seguinte, né? A gente vai ficar aqui. Então, vamos andar pra cá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 números depois da vírgula. Então, é 10 elevado a 11. A 10 elevado a menos 11, por quê? Porque ele tá voltando pra cá. E normalmente, para ser positivo, ele volta pra cá. Para ser positivo e negativo. Opa, negativo, ele volta pra cá. Então, o que a gente aprendeu? Pra cá, positivo. Pra cá, negativo. Vamos lá. Transformar um número em notação científica. Veja abaixo como transformar os números em notação científica de forma prática. Qual que é o primeiro passo? Escrever o número.
escrever o número na forma decimal com apenas um algarismo, diferente de zero na frente da vírgula. Oi! Segundo passo. Colocar no expoente da potência de 10 o número de casas decimais que tivemos que andar com a vírgula. Se andar com a vírgula, o valor do número diminui, o expoente ficará positivo. Se aumentou, o expoente ficará negativo. Ou seja, andou para cá é mais, andou para cá é menos. Entendeu? Então fica assim. Andou para cá é mais, andou para cá é menos. Então vamos lá. Terceiro passo, escrever o produto do número pela potência de 10. Escrever o produto do número pela potência de 10. Aqui eu coloquei um exemplo. Ó. Transformar o número 32.000 em notação científica. Primeiro, andar com a vírgula colocando entre o 3 e o 2 aqui, pois dessa forma ficaremos apenas com o algarismo 3 antes da vírgula, ou seja, 1, 2, 3, 4, 4 números depois da vírgula, né? Para colocar a vírgula nessa posição, verificaremos que tivemos que andar 4 casas. Tivemos que andar então aqui, né? Tivemos que andar aqui. Oh, meu Deus. Tivemos que andar aqui. Duas, 3, 4. Tivemos que andar 4 casas. Se nós tivermos que andar 4 casas, então vai ficar 3 vezes 2, que é igual a 10. Então vai ficar aqui, ó. 3,2 vezes 10 elevado a 4. Por que 10 elevado a 4? Porque andamos 4 casas. Ó, a massa de um elétron é de aproximadamente 0,0000911 gramas. Transforme esse valor para notação científica. Primeiro, né, andar com a vírgula colocando ela entre o 9 e o 1 aqui. Pois dessa forma ficaremos com apenas com o algarismo 9, que é o primeiro algarismo, depois de 0. Que é diferente de 0, né? Entre as vírgulas. Antes da vírgula, no caso, é entre e antes da vírgula. Para colocar a vírgula nessa posição, andamos 28 casas decimais. É necessário lembrar que ao colocar a vírgula depois do 9, o número ficou com um valor maior. Então, para não modificar seu valor, o expoente ficará negativo. Se andou 28, né? Vai ficar assim, ó, 9,11 vezes 10 elevado a menos 28. Vamos contar se é 28 mesmo. Ficou aqui, né? Então vai ficar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. Então, 28 vezes. Já que andou pra cá, fica 9,1, que é igual a 10 elevado a menos 28.
Então, vamos lá. Operações com notação científica. Para fazer operações entre números escritos em notação científica, é importante revisar as operações com potenciação. Então, é preciso, né, para fazer as operações, os números, para fazer operação em números escritos em notação científica, tem que revisar as operações com potenciação. Na multiplicação. A multiplicação de números na forma de notação científica é feita multiplicando os números repetindo a base 10 e somando o expoente. Aqui, ó. 1,4 vezes 10 elevado a 3 vezes 3,1 vezes 10 elevado a 2. A gente, então, vai multiplicar as bases, que é 1,4 vezes 3,1, e somar os expoentes, que é 3 mais 2. Isso aqui vezes isso aqui dá 4,34 vezes 10, 3 mais 2, 5 elevado a 5. Na letra B é a mesma coisa, né? 2,5 vezes 2,3 e os expoentes, né? Menos 8 mais 6 é 2,5 vezes 2,3, 5,75 e menos 8 mais 6, menos 2. Na divisão, para dividir números na forma de notação científica, devemos dividir os números, repetir a base 10 e subtrair os expoentes. Exemplos: 9,2 vezes 10 elevado a 5 dividido por 1,2 vezes 10 elevado a 2, né? Então, a gente deve dividir os números, repetir a base 10 e subtrair o expoente. Se na multiplicação a gente adiciona, né? Faz a continha de mais, aqui na divisão a gente vai fazer a de menos. Então, vai ficar, né? 9,42 dividido por 1,2 e o expoente 5 menos o 2. 9,42 dividido por 1,2 dá 7,85. 5 menos 2 dá 3. 10 elevado a 3. Na letra B, mesma coisa. 8,64 dividido por 3,2 vezes 10 elevado a menos 3, menos 6, que fica menos 9. Então, né? É muito fácil tanto a parte da divisão quanto da multiplicação. Aqui, ó. Agora a soma e subtração. Para efetuar a soma ou a subtração com números em notação científica, devemos somar ou subtrair os números e repetir a potência de 10. Por isso, para fazer essas operações, é necessário que as potências de 10 apresentem o mesmo expoente. Então, né? A gente vai fazer o quê, né? Devemos somar ou diminuir os números e repetir a potência de 10. Então, a gente soma 3, a gente soma 3, meu Deus. Peraí. Tá, a gente soma 3,3 mais 4,8 e mantém o expoente 8. Então, fica 3,3 mais 4,8, 8,1 vezes 10 elevado a 8, que é o expoente que permaneceu. E a gente faz, aqui é outro exemplo, 6,4 menos 8,3, que dá 1,9 vezes 10 elevado a 3, que foi o expoente que permaneceu. Então, a notação científica é isso. Agora a gente vai ver também
A gente vai ver também como resolver expressões numéricas. O que são as expressões numéricas? Expressões numéricas são sequências de duas ou mais operações que devem ser realizadas respeitando determinada ordem. Para encontrar sempre o mesmo valor quando calculamos uma expressão numérica, usamos regras que definem a ordem que as operações serão feitas. Então vamos lá, qual ordem a gente deve seguir quando for resolver uma expressão numérica, né? Devemos resolver as operações que aparecem em uma expressão numérica na seguinte ordem. Primeiro a gente faz a potenciação e radiciação, depois a gente faz a multiplicação e divisão e por último a soma e a subtração, né? Se apresentar mais de uma operação com a mesma prioridade, deve-se começar com a que aparece primeiro, da esquerda para a direita, né? Então, vamos lá. Os símbolos que existem nas expressões numéricas, né? Existem os parênteses, que é esse aqui, os colchetes, que é esse, e as chaves, que são esses, né? Quando aparecer esses símbolos, a gente vai resolver primeiro as ordens que estão entre parênteses, depois as que estão entre colchetes e, por último, as que estão entre chaves. Por exemplo, aqui, ó, essa operação aqui, ó. 5 vezes, abre parênteses, 64 menos 12, dividido por 4. O que a gente vai fazer? A gente vai fazer primeiro o que está aqui entre parênteses, né? Como primeiro é uma subtração e depois uma divisão, a gente vai fazer primeiro a divisão que está entre parênteses. Então, vai ficar 5 vezes 64 menos 12 dividido por 4, 3. 64 menos 3. Aí, agora, a gente já pode eliminar os colchetes aqui. Os colchetes não, os parênteses. Por quê? Porque a gente já resolveu o que estava aqui dentro do parênteses. Então, vai ficar 5 vezes 64 menos 3, 61. 5 vezes 61, 305. Então, fica assim. Agora, a gente vai ver essa expressão numérica aqui, ó. Primeiro, a gente vai responder o que tá entre os colchetes, porque o colchete vem antes das chaves. E aqui só temos colchetes e chaves. Não temos os parênteses, né? Então, vamos lá. 480 dividido por 20 vezes 86 menos 12 vezes 7 elevado a 2. Primeiro, a gente resolveu aqui o que está entre parênteses, que aqui deu 7. Então, foi isso aqui. Agora, a gente vai resolver o que está entre colchetes. Então, vamos lá. Fica vezes 7, beleza. 480 dividido por 20 vezes 86 menos 12 menos 12 vezes 7, 84. 86 menos 84. Resolvemos, então, isso aqui, que era o que estava entre parênteses. Vamos lá para o outro passo. Agora, a gente vai resolver o que está entre colchetes. 480 dividido por 20, 86 menos 84, 2. Resolvemos o que estava aqui entre os colchetes. Então, ficou 2 elevado a 2. Agora, por último, a gente resolve isso aqui, que ainda é dos colchetes, e depois a gente vai para as chaves. Vamos lá, então. 480 dividido por 20 vezes 2 elevado a 2, 4. Vezes 4 fica 480 dividido por 20 vezes 4, 80. 480 dividido por 80, 6. Então, resolvemos essa expressão numérica. Agora, vamos para essa expressão. Menos colchete, menos 12, menos, abre parênteses, menos 5 mais 3, igual, menos 12. Menos 5 mais 3, menos 2. Agora, a gente resolve direto. Menos, 12. Mais, menos vezes menos, mais, 2. Beleza. 10, menos... menos 12 mais 2, menos 10. É igual a mais 10, certo? Então, primeiro a gente resolve o que está entre parênteses, depois o que está entre colchete e depois o que está entre
chaves. Vamos lá, então, para a questão 1. Ana foi ao mercado e levou... Ah, essa aqui é porque tá faltando uma imagem. Resolva as expressões numéricas. 174 mais 64 vezes 3 menos 89. Primeiro a gente resolve a multiplicação, para depois ir para adição e para subtração. Então, vamos lá. Vai ficar 174 mais 64 vezes 3. 3, 6, 9, 12. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. 192 menos 89. Oh, meu Deus. 174 mais 192. 174 mais 192. 366. Menos 89, 277. Então, o valor dessa expressão aqui, 277. Agora, vamos lá. 3 elevado a 3 mais 2 elevado a 3 menos 3 vezes 2, 6. 3 elevado a 3 é 3 vezes 3, que é 9 vezes 3, 27. 27 mais 2 elevado a 3. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Mais 8 menos 6. 27 mais 8, 35. 35 menos 6. 35 menos 6, 29. O valor dessa expressão aqui, então, é 29. Agora, vamos para essa aqui. Peraí. Opa. Agora, essa aqui tem potenciação, né? Que tem a radiciação, né? No caso, que é a raiz quadrada. Então, primeiro a gente vai ter que resolver ela. Então, vai ficar 378 menos 52 vezes raiz de 420, dividido pela raiz de 25, que é 5. Então, fica 378 menos 52 vezes 20 dividido por 5. 20 dividido por 5 é igual a 4. Então, fica vezes 4, né? Então, fica 378 menos 52 vezes 4, 208. Opa, 208. Ou seja, 378 menos 208, 170. O valor dessa expressão aqui, então, é 170. Vamos para a questão 3. 900 menos 4 vezes 2 vezes 3 mais 5. 900 menos 4 vezes 2 vezes 3 mais 5, 8. Então, fica. Então, vai ficar 900. Então, vai permanecer 900 menos 4 vezes 2 vezes 8. 900 menos 4 vezes 2. 4 vezes 2,
8. 8 vezes 8, 64. Então, fica 900 menos 64. 900 menos 64, 836. Então, o valor dessa expressão, 836. Para essa aqui agora, 2 elevado a 4 mais 2 elevado a 5 vezes 2 elevado a 3, 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2, 8, menos 2 vezes 2, 4. Então, aqui fica 4. Então, vai ficar 2 elevado a 4 mais 2 elevado a 5, 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2, 8, 8 vezes 8, 16. Peraí, 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2, 8, 8 vezes 8, 16, 16 vezes 16, 32. Então, fica 2 elevado a 4 mais 32 vezes 4. 2 elevado a 4, 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. 16 mais 32. 32 vezes 4. Quanto que é 32? Oh, meu Deus. 32 vezes 4. 32 vezes 4 é igual a 128. Então, é 16 mais 128. Quanto que é 16 mais 128? 16 mais 128, 144. Então, o valor dessa expressão aqui, 144. E é isso, né? Sobre expressão numérica. Agora vamos para a urbanização do mundo. Urbanização do mundo. O que é, né? Vamos ver. Então, aqui eu falo sobre o que é a urbanização do mundo. Urbanização do mundo. O processo de urbanização no mundo é caracterizado pela transformação dos espaços rurais em espaços urbanos, ou seja, nos espaços de mata, de roça mesmo, em espaços urbanos, que são espaços de cidades, né, com casas, comércios, indústrias, essas coisas, onde há ali a modificação do homem, né? Aqui é um bairro formado a partir da urbanização desordenada. Porque aqui nessa imagem dá para perceber o quê? Que tem uma casa aqui, tem uma casa aqui. Aí tem uma casa aqui no meio totalmente desordenada com as demais casas, o que não é costume da gente ver na cidade. Tipo assim, uma casa na frente, outra atrás, uma do lado, uma por nada, né? Então tem que ter uma ordem ali a ser seguida. Por exemplo, uma ordem padrão, né? No nível horizontal ali ou no vertical, seguindo todas o mesmo padrão. Não uma ali e outra lá, né? Então, vamos lá. Nem sempre o homem habitou em cidades, né? Os primeiros habitantes eram nômades. Portanto, tinham resistência física e viviam da caça, da pesca e da coleta. Posteriormente, deixaram essa condição para se tornarem produtores consumidores, ou seja, a produzir o que eles iriam comer. Então, vamos lá. A partir de então, o homem foi se aglomerando em centros urbanos, ou seja, eles saíam do centro rural para o centro urbano, das roças para as cidades, e desenvolvendo atividades econômicas, onde eles produziam e vendiam, né, para ter melhor custo-benefício de vida. Sendo assim, o processo de urbanização tem duas fases marcantes. A primeira ocorreu com a Revolução Industrial, né, que é no fim do século XVIII, porque esse acontecimento também provocou uma enorme migração, né, de pessoas do centro rural para o centro urbano. Pessoas que habitavam áreas rurais, eu acabei de falar, saíram rumo às cidades, né? Mas isso aconteceu somente nos países envolvidos na Revolução e não em escala planetária. Ou seja, né, o Brasil teve uma revolução ali tardia, então ele não estava, né,
nessa revolução aqui, onde eles saíram do centro rural para o centro urbano. O Brasil foi lá para o século XX, isso aqui estava acontecendo em meados do século XVIII, então o Brasil não entra aqui nessa escala, né? Ou seja, aqui fala que não é uma escala planetária, porque não foi todo o planeta, né? Não foi a cidade de todos os planetas, todos os países, foram alguns, né? Porque outros tiveram uma revolução tardia, né? Então, o Brasil não encaixava aqui, mas a América, a Europa, tudo encaixava. A segunda aconteceu após a Segunda Guerra Mundial, né? Mas essa não foi motivada pela industrialização, né? Houve ali um êxodo rural, né? Em massa, um êxodo rural em massa, né? Ou seja, um êxodo rural em grande escala, né? Desencadeando pelo fascínio urbano. Ou seja, pelas melhores condições de vida, né? E também pelas oportunidades, tanto de estudo quanto oportunidade de trabalho. O processo de urbanização ocorreu essencialmente pelo deslocamento de pessoas oriundas das zonas rurais em direção às cidades, que são caracterizadas pela aglomeração de pessoas em uma área delimitada e pela atividade produtiva que deixa de ser agrícola para se tornar industrial, comercial também, e também pela realização de prestação de serviço. Esse processo não sucedeu simultaneamente no mundo, haja vista que os países industrializados já haviam atravessado esse período. No caso dos países em desenvolvimento e de industrialização tardia, ou seja, o Brasil se encaixa aqui nesse meio, né? Que ele teve uma revolução tardia, como eu já falei, aconteceu no século XX e a maioria das revoluções aconteceram no século XVIII. O crescimento urbano acontece atualmente de forma acelerada e desordenada. A falta de planejamento urbano tem favorecido a proliferação de graves problemas. Ou seja, a falta de um planejamento ali urbano, de uma ordem ali na cidade, acaba proliferando alguns problemas, né? Que é a favelização, a falta de infraestrutura também, a violência também, né? A poluição de todos os tipos de modalidade, que é tanto a poluição rural quanto a poluição do ar, né? Da atmosfera, e também o desemprego, né? O índice de pessoas que vivem em cidades é de acordo com o continente, país e áreas internas. Por exemplo, a África possui 38% de seus habitantes vivendo em cidades. Ou seja, 62% vivem nas áreas rurais. Na Ásia, 39,8% vivem em cidades. Na América Latina, 77,4%. Na América do Norte, 80,7% vive na cidade. Ou seja, apenas 19,3% das pessoas vivem em áreas rurais, né? Na Europa, 72,2% e na Oceania, 70,8%. Em outra abordagem, tomando como princípio os países ricos e pobres, existe uma enorme disparidade quanto ao percentual de população urbana e rural. Na Bélgica, 97% das pessoas vivem na cidade, sendo só 3% nas áreas rurais. E na Ruanda, apenas 17% vive nas cidades, enquanto outras 83% de pessoas vivem em cidades rurais, mais ali no campo mesmo. O fenômeno da urbanização produziu cidades cujo número de habitantes supera os 10 milhões. Essas recebem o nome de megacidades ou meganópolis, Como, por exemplo, Tóquio, o Japão, que tem 35,2 milhões de habitantes. O México 19,4 milhões de habitantes. E os Estados Unidos, Nova York, com 18,7 milhões. Ou seja, enquanto uns têm muito, outros não tem quase nada. Brasil, por exemplo. Comparados a essas cidades aqui, tem muita pouco. Então, isso que foi a urbanização do mundo. Então, vamos agora para a industrialização. Vamos lá.
Vamos lá, industrialização. O que é a industrialização? Vamos lá. Puxar zoom aqui. A industrialização é um processo histórico que teve como marco o advento da máquina a vapor. Quando a indústria passa a dominar a economia, impulsionando a urbanização e o crescimento demográfico no seu entorno. Ou seja, a industrialização surgiu primeiro pela máquina a vapor, né? Impulsionando também a urbanização e o crescimento demográfico. Esse processo modificou também todas as relações sociais e econômicas em função da industrialização, pela qual haverá aumento na divisão de trabalho, com o consequentemente aumento da produtividade, tanto industrial quanto agrícola, de renda per capita e do estabelecimento da classe média e do padrão de consumo. Buscou-se também a implantação de novas fontes de energia, bem como da maximização dos lucros pela substituição dos modos de produção artesanais. De fato, a industrialização começou com a Revolução Industrial, que teve seu berço na Inglaterra durante o século XVIII, quando as mudanças tecnológicas, o acúmulo de capitais pela burguesia e fenômenos como o cercamento dos campos levou os trabalhadores para as áreas urbanas. Permitiram também o estabelecimento da economia de mercado, bem como o sistema capitalista, né? Posteriormente, ao longo do século XIX, outros países europeus irão seguir o mesmo caminho em busca de riqueza e lucro, proporcionados pelos avanços nos meios de produção. Não obstante, nos países emergentes, esse processo de industrialização ocorrerá mais tardiamente e levará a algum nível de dependência em relação àqueles que foram os pioneiros da Revolução Industrial. Então, o que a gente viu aqui, né? Que a industrialização surgiu primeiro com o advento da máquina a vapor, né? E foi impulsionando também a urbanização e o crescimento demográfico. E também, nessa época também houve também, né, o aumento da divisão de trabalho e, consequentemente, também o aumento da produtividade. Também houve, né, a maximização dos lucros, ou seja, os lucros subiram muito, e tudo isso começou com a Revolução Industrial, né? Opa, já falei. Agora vamos lá, quais que foram os impactos da industrialização, né? Os impactos imediatos da industrialização levam à substituição de instrumentos, técnicas e processos de produção, visando a produção em série e mecanizada, capaz de estabelecer padrões de homogeneidade e o aprofundamento na divisão do trabalho e de sua especialização. Como é necessária a mão de obra, a generalização do trabalho assalariado e o, consequentemente, aumento do consumo a médio e longo prazo irá levar à concentração da riqueza e à consolidação da burguesia, bem como ao desenvolvimento do setor de serviços e à sua substituição do homem enquanto força de trabalho, podendo gerar desemprego. Por outro lado, apesar do desenvolvimento em infraestrutura, a consequência mais negativa é a desagradação ambiental promovida. Ou seja, quais foram os impactos da industrialização, né? Foi uma produção em série, né? Mecanizada, ou seja, com o uso de máquinas, e também estabeleceu padrões de homogeneidade e aprofundamento na divisão de trabalho. Houve também ali, né, a necessidade da mão de obra, o que resultou, né, no trabalho assalariado, e também o que foi, consequentemente, o aumento do consumo, né, tanto a médio quanto a longo prazo. Também houve uma concentração de riqueza, né, e uma consolidação da burguesia, e também o desenvolvimento do setor de serviços, que foi a substituição do homem enquanto força de trabalho, podendo gerar desemprego. Vamos lá, então, né? A industrialização e as revoluções industriais.
A Revolução Industrial foi dividida em 3 partes, né? Que foi a primeira, a segunda e a terceira Revolução Industrial. A primeira Revolução Industrial surgiu na Inglaterra no século XVIII, né? E foi caracterizada pela organização fabril, o emprego da tecnologia a vapor e da utilização do carvão como fonte de energia. Já a segunda Revolução Industrial foi no século XIX, né? Desenvolveu as indústrias químicas e elétricas e também da siderúrgica, usando como fonte de energia também o petróleo e a eletricidade. Já na terceira Revolução Industrial, instaurou o uso intensivo da informática, né? E tornou mais rápidas as relações sociais e econômicas. Por outro lado, podemos também dizer que houve o império da industrialização clássica, né, que se iniciou no século XVIII, estendeu-se até o século XIX na Europa e nos Estados Unidos, correspondendo ao período da primeira Revolução Industrial. Teríamos, por consequente, a industrialização planificada do século XX, empregando nos países da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Menina, tomou remédio? Quando as propriedades dos meios de produção, o capital e as forças produtivas eram regulamentadas pelo Estado. Já nos países emergentes, como o Brasil, se diria que foi uma industrialização tardia ou periférica, surgida em meados do século XX, igual eu falei lá da urbanização, né? Quando as empresas multinacionais se instalaram pelo globo. Como que foi a industrialização no Brasil, né? Podemos dizer que a industrialização no Brasil começou no período imperial, né? Houve também um novo impulso à industrialização, porém ele foi só no governo de Getúlio Vargas, né, em 1882 e até 1954, que a industrialização foi levada a cabo, né? E posteriormente com o governo de Juscelino Kubitschek, né? Onde esse processo inspirará e chegará à produção dos bens de consumo. Agora vamos ver sobre os fenômenos físicos e químicos, né? A gente vai ver aqui sobre eles agora. Em um fenômeno físico, a substância mantém a sua identidade, pois a mudança ocorre apenas em seu formato. O fenômeno químico é caracterizado pela formação de uma nova substância, ou seja, a natureza da matéria é modificada. Ou seja, no químico é como se ele continua a mesma coisa, só muda de estado. Já o físico transforma de uma coisa para outra, ou seja, a matéria fica modificada. Por exemplo, o derretimento do gelo é um fenômeno físico, pois, embora tenha mudado de estado, a matéria continua sendo água. Ou seja, né, o gelo, se ele derreter, ele continua sendo água. Ele sendo gelo, ele é água do mesmo jeito. A queima da madeira é um fenômeno químico que ocorre por meio de uma reação de combustão enquanto a madeira combustível inflama. Ou seja, né, você queima uma madeira, ela vira pó. Então, ela sai de um estado e vai para outro. Ela modifica, a matéria-prima dela é modificada, ela não é mais madeira. Portanto, podemos distinguir um fenômeno químico e um fenômeno físico basicamente pela composição. Se após a mudança o material continuar com a mesma composição, então é físico. Caso uma nova substância seja formada, temos um fenômeno químico. Aqui eu coloquei o que são os fenômenos físicos e são relacionados com o aspecto do material, embora não alterem identidade, ferver, derreter, congelar, triturar, por exemplo. Podem provocar uma transformação no material. Eu coloquei aqui alguns exemplos de fenômenos físicos, que é o derretimento de um cubo de gelo, a ebulição de uma água, a sublimação da naftalina, evaporação de uma acetona, a fundição de um metal, a dissolução de açúcar em água, quebrar uma pedra, amassar um papel, quebrar um copo de vidro, amassar uma lata. Se você amassa uma lata, mesmo ela amassada, ela continua uma lata. Se você quebra um copo de vidro, mesmo ele quebrado, ele continua sendo vidro. Se você amassar um papel, mesmo ele amassado, continua sendo papel. Então, isso são fenômenos físicos. Os fenômenos físicos, no caso, ele
fenômeno físico mantém a identidade, né? Porque a mudança só ocorre ali no formato. Já os fenômenos químicos promovem uma mudança química em um material por causa das reações químicas. Isso acontece porque se separam as substâncias que constituem ali o produto, né? Eu coloquei aqui exemplos de fenômenos químicos, né? O apodrecimento de uma fruta. Ela é uma fruta. Se ela apodrece, ela perde ali seu material, sua matéria-prima. Passa de uma coisa para outra. Ou seja, isso é um fenômeno químico. Surgimento de ferrugem em um prego, cozimento de um alimento, queima de um combustível, caramelização do açúcar, crescimento de um bolo, digestão dos alimentos, fogos de artifício, efervescência de um comprimido, né? Ou seja, igual fala aqui, o fenômeno químico forma uma nova substância, né? Ou seja, a natureza do material é modificada. Ela passa de uma coisa para outra. Quais que são as diferenças entre tanto o fenômeno físico quanto o químico, né? A gente pode diferenciar os dois tipos de transformações após constatar a formação de uma nova substância. Caso um novo material tenha sido formado, indica que ocorreu um fenômeno químico. As reações químicas geralmente são identificadas quando ocorre a mudança da temperatura, a liberação de gases, liberação de odor, mudança de coloração, produção de som, emissão de luz ou formação de um sólido no fundo de um recipiente com líquido. Um fenômeno químico só pode vir a ser desfeito através de uma nova reação química, quando ocorre uma mudança na aparência, né? Como tamanho, forma, cor, mas a identidade da matéria-prima continua a mesma. Então, a gente vai observar aí um fenômeno físico. Em um fenômeno físico, as substâncias podem ser misturadas, mas não reagem entre si. Por exemplo, aqui, ó. Cadê? O cubo de gelo é um exemplo, né? Ele pode derreter que ele continua água. Então, isso é um fenômeno físico. Então, a gente viu fenômenos físicos e químicos, notação científica, industrialização, urbanização do mundo, expressões numéricas, como resolver as expressões numéricas, como resolver as equações de primeiro grau. Então, é isso, né?